Suprema confusão federal ou três poderes em conflito e uma grave crise de talentos na República? Nós temos três tipos de processo no Brasil: processo administrativo, o processo judicial e o processo legislativo. Dos três processos, o mais importante é o último. Sem o processo legislativo, não há Estado democrático de direito. E os outros dois tipos de processo não se sustentam. Por que digo isso? Porque nós temos uma estigmatização, talvez até mesmo por ignorância ou falta de conhecimento, do que é o processo legislativo. O processo legislativo é o ato de se pensar, propor, debater, deliberar, votar e ver, então implementada, uma norma, uma lei, um ato de vontade da soberania popular. É muito importante o processo legislativo. É por meio dele que nós temos hoje toda a estrutura que forma o nosso Estado democrático de direito, inclusive a Constituição Federal. Muito bem, nós temos algumas questões importantes. O processo legislativo não pode, obviamente, deliberar contra ele mesmo. É o caso de se deliberar contra a cláusula pétrea da Constituição. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, muito bem, paralisou uma deliberação da Câmara que dizia respeito, efetivamente, à transferência da última palavra em matéria constitucional do Supremo Tribunal para o Legislativo, para a Câmara Federal. Muito bem, Câmara Federal. Mas agora, nós temos que observar algo muito grave que está acontecendo na República. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por uma decisão de um de seus ministros, paralisou um processo legislativo de forma cautelar, um processo em trâmite regular, que estava saindo já da Câmara para o Senado Federal e que dizia respeito ao acesso aos fundos partidários de novos partidos, ao fundo partidário e à mídia. Muito bem, isso é uma discussão política, é uma discussão que tem que ser travada primeiro na Câmara, depois no Senado, e uma vez encerrado o processo no Legislativo, talvez possa o Judiciário examinar ou não a sua constitucionalidade. Mas paralisar esse processo no meio do caminho equivale mais ou menos a você censurar o ato de pensar, propor, debater, deliberar e votar, que é a razão de ser do processo legislativo. Se nós somarmos este grave problema com a falta de talento que está agraçando os três poderes da nação ultimamente, nós só podemos chegar a uma conclusão. Nós estamos pondo em risco a administração da nossa República nos três poderes. E precisamos começar a ficar muito atentos a isso, porque ativismo judicial equivale a censura judicial. Censura sobre o legislativo é ditadura. Pensem nisso.